A Bíblia deixou sinais. Sinais que para muitos pareciam distantes, mas que hoje parecem estar diante dos nossos olhos. Guerras, maldade, engano, medo. E a pergunta não é mais se algo está mudando. A pergunta é: será que o fim já começou? Durante séculos, essas profecias foram lidas como avisos para um futuro distante. Mas agora, muita gente começou a perceber que o mundo não parece mais o mesmo. Algo mudou, e mesmo quem não acompanha a Bíblia de perto, sente que existe alguma coisa errada. Como se a humanidade estivesse avançando, mas ao mesmo tempo se aproximando de um colapso espiritual, moral e até profético. Neste vídeo, você vai conhecer 7 sinais descritos nas Escrituras que muitos relacionam com o fim dos tempos. E o mais impressionante é que vários desses sinais parecem estar acontecendo agora. No final, você vai entender por que esse assunto assusta tanta gente e por que ele talvez seja mais urgente do que parece. O primeiro sinal talvez seja um dos mais visíveis de todos e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. A Bíblia diz que nos últimos dias a maldade aumentaria e o amor de muitos se esfriaria. O primeiro sinal talvez seja um dos mais visíveis de todos, e ao mesmo tempo um dos mais ignorados. A Bíblia descreve que nos últimos dias a maldade aumentaria de forma intensa e o amor de muitos se esfriaria. Isso não é apenas uma ideia simbólica, é uma descrição direta de um comportamento humano que se tornaria cada vez mais comum. Quando olhamos ao redor, percebemos um mundo onde a violência cresce, o respeito diminui e as relações se tornam cada vez mais superficiais. Situações que antes chocavam, hoje se tornam normais. O que antes era considerado errado passa a ser aceito sem questionamento. A empatia diminui, o próximo deixa de ser prioridade, e o individualismo começa a dominar as decisões das pessoas. A Bíblia não fala apenas de crimes ou violência física. Ela aponta para algo mais profundo, uma mudança no coração das pessoas, um esfriamento espiritual. É como se o mundo estivesse perdendo, pouco a pouco, a capacidade de amar, de se importar e de reconhecer o que realmente importa. E talvez o mais preocupante não seja o aumento da maldade em si, mas o fato de que muitos já não percebem isso acontecendo. Mas esse não é o único sinal. Existe outro que também foi descrito há muito tempo e que continua se repetindo ao longo da história de forma cada vez mais intensa. O segundo sinal também é impossível de ignorar. A Bíblia menciona que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerras. Conflitos constantes entre nações, instabilidade e tensão espalhadas pelo mundo. E quando olhamos para a história, percebemos que guerras sempre existiram. Mas o que chama a atenção não é apenas a existência dos conflitos, é a intensidade, a frequência e a proporção que eles vêm tomando. Hoje, o mundo vive em um estado quase permanente de alerta. Mesmo quando não estamos diretamente envolvidos em um conflito, ele está acontecendo em algum lugar. Países se enfrentam por poder, território, ideologia e influência. E muitas vezes, essas disputas afetam milhões de pessoas que não têm nenhuma ligação direta com aquilo. Além das guerras declaradas, existem também os conflitos silenciosos. Tensões políticas, ameaças, crises diplomáticas, situações que mantêm o mundo em constante instabilidade. É como se a humanidade estivesse sempre à beira de algo maior, sempre próxima de um novo colapso. A Bíblia não apresenta esses eventos como algo isolado. Ela descreve um cenário contínuo, onde a paz se torna cada vez mais rara e o conflito passa a ser quase inevitável. E talvez o mais inquietante seja perceber que, mesmo com tanto avanço tecnológico e desenvolvimento, o ser humano ainda não conseguiu resolver o problema mais básico de todos: a incapacidade de viver em paz. E isso levanta uma reflexão importante. Se, com todo o conhecimento que temos hoje,
ainda caminhamos para o confronto, então talvez o problema não esteja apenas no mundo ao nosso redor, mas dentro de nós. E se esse sinal já parece evidente, o próximo pode ser ainda mais difícil de ignorar. Porque ele não envolve apenas decisões humanas, mas eventos que fogem completamente do nosso controle. O terceiro sinal aponta para algo que está além do controle humano. A Bíblia descreve que nos últimos dias haveria terremotos, fome e acontecimentos que abalariam a estrutura do mundo como conhecemos. Não se trata apenas de eventos isolados, mas de um cenário onde a própria natureza parece perder o equilíbrio. Terremotos em regiões inesperadas, tempestades mais intensas, secas prolongadas, enchentes devastadoras, fenômenos que muitas vezes surgem de forma repentina e deixam um rastro de destruição difícil de explicar. Ao longo dos anos, esses eventos têm se tornado cada vez mais frequentes e, em muitos casos, mais extremos. E mesmo com toda a tecnologia, previsões e estudos, ainda existem situações que simplesmente fogem do controle humano. A sensação é de que o mundo natural já não responde da mesma forma, como se algo estivesse fora do lugar. A fome, por exemplo, continua sendo uma realidade em diversas partes do mundo. Enquanto alguns têm em excesso, outros enfrentam escassez extrema. Um desequilíbrio que não é apenas ambiental, mas também humano. A Bíblia apresenta esses sinais como parte de um cenário maior. Não apenas eventos físicos, mas alertas de que algo está mudando em uma escala muito mais profunda. E talvez o mais impactante seja perceber que, diante de tudo isso, muitas pessoas ainda tratam esses acontecimentos como algo comum, como se fossem apenas coincidências, ou ciclos naturais sem nenhum significado maior. Mas e se não forem? E se esses eventos forem, na verdade, sinais de algo que já foi anunciado há muito tempo? Se esse tipo de acontecimento já chama a atenção, o próximo sinal vai ainda mais longe, porque ele não está apenas no mundo físico, mas na forma como as pessoas pensam, acreditam e são influenciadas todos os dias. O quarto sinal não está nas guerras, nem nos desastres. Ele está na mente das pessoas. A Bíblia alerta que nos últimos dias, muitos seriam enganados. Falsas verdades seriam aceitas, o erro pareceria correto e a confusão espiritual se tornaria algo comum. Não se trata apenas de religião, mas de percepção, de como as pessoas passam a interpretar o que é certo e o que é errado. Hoje, existem inúmeras vozes dizendo coisas diferentes, cada uma afirmando ter a verdade, cada uma oferecendo um caminho. E no meio disso tudo, fica cada vez mais difícil discernir o que realmente faz sentido. A Bíblia já descrevia esse cenário. Um tempo em que o engano não viria de forma óbvia, mas sutil, disfarçado de verdade. Ideias que parecem boas, mas que afastam aos poucos daquilo que realmente importa. E talvez o ponto mais perigoso seja esse. Porque quando o erro se apresenta de forma clara, ele pode ser evitado. Mas quando ele se parece com a verdade, ele passa despercebido. E isso não acontece apenas em grandes movimentos ou lideranças. Acontece no dia a dia, em decisões pequenas, em pensamentos que vão sendo aceitos sem questionamento. É como se, pouco a pouco, a referência fosse sendo perdida. E, sem perceber, as pessoas começam a se afastar da verdade, acreditando que estão no caminho certo. Se esse cenário já parece familiar, o próximo sinal é ainda mais direto. Porque ele não fala apenas de engano, mas de algo que está acontecendo de forma silenciosa dentro de cada pessoa. O próximo sinal não acontece ao redor, ele acontece dentro das pessoas. A Bíblia descreve que nos últimos dias muitos se afastariam da fé. Não necessariamente de forma repentina, mas, aos poucos, de maneira quase imperceptível. A rotina começa a ocupar espaço, as preocupações do dia a dia aumentam, e aquilo que antes era prioridade passa a ser deixado de lado. A fé deixa de ser algo central e se torna algo secundário.
depois, opcional e, em muitos casos, inexistente. Não é sempre uma rejeição direta, muitas vezes é apenas um distanciamento silencioso. A pessoa continua vivendo, continua seguindo a vida, mas já não busca mais. Já não se conecta da mesma forma, já não se importa como antes. E o mais curioso é que isso acontece sem grandes sinais externos. Não há um momento exato onde tudo muda, é um processo lento, gradual, quase invisível. E quando se percebe, a distância já é grande. A Bíblia aponta esse cenário como algo característico dos últimos tempos. Um período em que a fé se tornaria rara e manter-se firme exigiria cada vez mais consciência e decisão. Talvez por isso esse sinal seja tão difícil de identificar, porque ele não está apenas nos outros, ele pode estar acontecendo dentro de qualquer um. E se afastar já é algo preocupante, o próximo sinal mostra o oposto acontecendo ao mesmo tempo. Porque enquanto muitos se distanciam, algo continua avançando de forma cada vez mais intensa. Enquanto muitos se afastam, existe algo que continua avançando. A Bíblia diz que antes do fim, a mensagem seria levada a todas as nações. O Evangelho seria anunciado em todo o mundo. E olhando para o cenário atual, isso nunca foi tão possível. Hoje, uma mensagem pode atravessar continentes em segundos. Pode alcançar pessoas em lugares onde, há poucos anos, isso seria impensável. Idiomas diferentes, culturas diferentes, realidades completamente distintas. E ainda assim, a mesma mensagem chegando a todos. Não apenas através de igrejas ou reuniões presenciais, mas por meio de vídeos, áudios, textos e plataformas que conectam milhões de pessoas todos os dias. É como se o mundo inteiro estivesse, de alguma forma, conectado a essa mensagem. E isso levanta um ponto interessante. Nunca houve tanta informação disponível. Nunca foi tão fácil ouvir, aprender e conhecer. E, ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil ignorar. A mensagem está sendo entregue, mas a decisão de ouvir continua sendo individual. A Bíblia apresenta esse avanço como um marco importante, um sinal de que o tempo estaria se aproximando do seu cumprimento. E talvez esse seja um dos poucos sinais que não apontam apenas para o problema, mas também para a oportunidade. Porque enquanto ainda está sendo anunciado, ainda há tempo. E se isso já mostra que algo está em movimento, o último sinal não depende de acontecimentos externos, nem de grandes eventos visíveis. Ele é mais sutil, mas ao mesmo tempo impossível de ignorar. O último sinal não é algo que você vê, é algo que você sente. Mesmo pessoas que não acompanham a Bíblia, muitas vezes têm a sensação de que algo mudou, como se o mundo não estivesse mais no mesmo lugar de antes. Existe uma inquietação silenciosa, uma percepção difícil de explicar, mas que de alguma forma está presente. As coisas parecem mais rápidas, mais intensas, mais instáveis. O tempo parece diferente. As relações mudaram, os valores mudaram, a forma de viver mudou. E mesmo com todo o avanço, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento, existe um vazio que continua ali, uma sensação de que algo não está certo. A Bíblia não descreve apenas eventos externos. Ela também aponta para aquilo que acontece dentro das pessoas. Um tipo de percepção que não depende de explicação, mas que ainda assim é difícil de ignorar. Talvez esse seja o sinal mais pessoal de todos, porque ele não está nas notícias, não está nos grandes acontecimentos, mas dentro de cada um. E quando todos esses sinais são observados juntos, a pergunta deixa de ser distante. Ela se torna inevitável. O que tudo isso realmente significa? Esses sinais não foram descritos para gerar medo, mas para trazer consciência, para alertar, para preparar. A Bíblia não apresenta esses acontecimentos como coincidências, mas como parte de algo maior, algo que já foi anunciado há muito tempo e que, aos poucos, parece estar se cumprindo. A questão não é apenas entender os sinais,
mas decidir o que fazer com eles. Ignorar ou buscar compreender, porque ainda existem muitos outros mistérios que precisam ser revelados. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre isso, porque essa mensagem pode chegar exatamente a quem precisa ouvir. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.